Blog do Jazão com o Breno aqui, contador, atua na área pública, né, Breno? Prestando serviço a câmaras, prefeituras. Não é a pessoa mais indicada, Breno, no momento que a gente vive de tanta polêmica em virtude do subsídio, dos salários dos agentes políticos, dos vereadores, dos secretários, vice-prefeito. Então a gente só vê muitas notícias nos jornais e as pessoas não têm uma orientação correta de como funciona isso. Aí viemos aqui falar com você. Mas antes, Breno, que você falasse um pouco sobre você. Boa tarde a todos que assistiram nessa entrevista. Bem, gente, eu sou contador, também tenho formação jurídica, sou especialista em contabilidade pública e auditoria governamental. E sou seu vizinho, né? Eu sou da cidade de Bento Fernandes. Rapaz, bem pertinho. E nós temos uma relação ali, Bento Fernandes e João Câmara, uma relação muito próxima. Tenho um escritório aqui em Natal, na capital do estado, mas presto meus serviços a alguns municípios aí na região do Mato Grande também. O pessoal ainda tem muita dúvida sobre o que é agente político e agentes públicos. Isso, a diferença básica do agente político para o agente público é que o agente político ele é detentor de mandato. Então o agente político é quem? É o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, o governador, o senador, o deputado. Esses são agentes políticos, né? Eles exercem função pública, mas eles não têm estabilidade. Eles são eleitos para um mandato determinado de início e fim. Essa é a principal diferença. Breno, falando sobre o salário desses agentes políticos, que é a polêmica do momento, em virtude do tempo de pandemia, né? Muitas pessoas consideram muito os agentes políticos, os agentes públicos federais, por eles têm um bom salário, e muitas vezes esses agentes são tidos como se fosse o topo, né? Aí vamos falar aqui sobre os agentes políticos. O salário dele, qual seria um salário justo para o pessoal entender a legalidade do salário dos agentes políticos? Isso, é interessante a gente frisar que o servidor público, ele seja servidor de carreira ou seja agente político, ele deve ser bem remunerado. Ele deve ter uma boa remuneração até para, como você mesmo falou, evitar atos de corrupção. Então, nós vimos na esfera federal, foi o exemplo que você deu, agentes como policial federal, policial rodoviário federal, auditores da Receita Federais. Esses trabalhadores que têm salários mais elevados, nós não vemos muitos atos de corrupção, embora exista, não vemos muitos atos de corrupção praticados por esses agentes. Diferentemente do que é noticiado aí na esfera estadual, na esfera municipal. A questão salarial, ela permeia também por essa questão da corrupção. Então, o servidor, ele sendo bem reconhecido, ele sendo bem remunerado, inibe que ele tenha uma tendência de praticar atos de corrupção. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o valor ideal de cada função é uma questão muito particular de cada cargo, de cada região. Então, e também do setor, né? Então, assim, cada função ela vai demandar uma responsabilidade maior. Então, quanto maior a responsabilidade, maior a remuneração daquele cargo. Então, assim, não existe uma fórmula mágica para você determinar esse valor X é o valor ideal para aquele servidor. Mas existem parâmetros, né? Existem parâmetros que eu acredito que mais na frente a gente deve abordar. Será que realmente, se os agentes políticos fossem bem pagos, será que era uma solução para evitar a corrupção, né, Breno? É uma reflexão, né? A questão da corrupção é um fato mais histórico, né? Social, histórico, que está atrelado na história do nosso povo, desde a colonização, e ela vem permeando, mas que a gente vê bastante avanços aí no combate à corrupção, né? A conscientização do povo, a transparência dos atos públicos, né? Isso vem evoluindo, né? Vem evoluindo e a gente acredita que um dia a gente consiga chegar naquele patamar ideal. Alguns municípios, melhor dizendo, em alguns municípios, a Câmara deliberou para aumentar o salário. E o Executivo deliberou em manter o mesmo. E diante desse impasse, aí o prefeito veta o que a Câmara aprovou. Como é que funciona isso? Tem prazo? Onde é que vai chegar um limite dessa questão? A gente tem que saber disso, que
A determinação do salário dos agentes políticos ela é de iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Então, dos agentes políticos municipais, o projeto de lei ela é de exclusividade, prerrogativa da Câmara Municipal dos Vereadores que apresente e elabore esse projeto de lei. Até esse é o primeiro passo. Essa questão que você está indagando, ela envolve uma questão do processo legislativo. Como qualquer outra matéria, a diferença é que a iniciativa é do Poder Legislativo, mas qualquer outra matéria, ela vai para a votação, é uma votação simples, e vai para a sanção do prefeito. Então, assim, de maneira geral, quem vai determinar esse prazo de como isso vai transcorrer é a lei orgânica do município. A lei orgânica ela sendo omissa nesse caso, vai se obedecer à norma geral da Constituição. Então, assim, tratando de forma, a forma geral, cada município ele vai ter que observar a sua lei orgânica, mas de uma forma geral, o Poder Legislativo, ele apresenta a minuta do projeto de lei, né? Ele vai fazer todas as considerações possíveis para estabelecer aquele valor de subsídio de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, né? Embora prefeito, vice-prefeito, secretário seja do Poder Executivo, mas a iniciativa também é do Poder Legislativo do projeto de lei. Então, assim, votado o projeto de lei na Câmara, ele é encaminhado para a sanção do prefeito. E, assim, o prefeito ele tem prazo de 15 dias, são 15 dias para que ele vete ou sancione, se ele concordar, o projeto, né? Ele pode fazer a sanção do projeto se ele concordar com a matéria que foi aprovada, e caso ele discorde da matéria que foi aprovada pela Câmara, ele pode vetar essa matéria, né? É interessante notar que ele pode vetar a matéria por dois motivos. O motivo de ser inconstitucional, aquele projeto de lei, o prefeito ele pode entender que aquele projeto de lei é inconstitucional, e também por interesse público. Ele pode alegar o interesse público no veto. O que acontece? Se o prefeito vetar, ele tem um prazo de 15 dias. Mas se o prefeito vetar, em 48 horas, ele tem que encaminhar razões do veto para a Câmara Municipal. Então, em 48 horas, a Câmara Municipal tem que receber as razões do veto. Só um parênteses aí. Nesse caso, a matéria foi votada hoje. Aí o prefeito tem 48 horas, se ele não concordar? Não. A matéria foi votada hoje, a Câmara vai encaminhar o projeto votado para o prefeito. Contando do recebimento da prefeitura, do projeto da prefeitura, passa-se a contar 15 dias. Certo? Em 15 dias, o prefeito ou sanciona ou veta o projeto. Se ele optar por vetar o projeto, em 48 horas do seu veto, ele tem que encaminhar a razão do seu veto, aquela alegação que ele achou que seria inconstitucional ou seria contrário ao interesse público, para a Câmara de Vereadores. Eu achei interessante essa parte que você falou aí, que o prefeito pode ter uma prerrogativa legal com base na lei, e também pode ter uma prerrogativa para o veto se tratando da opinião pública. De interesse público, não opinião pública. Esse interesse público, sim. O interesse público ele sempre tem que sobrepor o interesse privado. Então, assim, pode ser que um determinado projeto de lei, nós estamos tratando aqui, o foco é mais direcionado ao subsídio dos agentes políticos, mas qualquer outro projeto de lei ele pode ser não oportuno ou pode ir contrário ao interesse público. Por exemplo, vamos citar que existe um projeto de lei para que determinada área do município seja instalada uma estação, uma fábrica ou uma estação sanitária, e que, ao analisar esse projeto, perceba-se que ele vai contrário ao interesse público daquela região ou daquele município. Então, embora esse projeto seja constitucional, ele pode ferir o interesse público, e o prefeito ele tem o poder, sim, de analisar se está de acordo ou não. Vamos supor que o projeto que foi aprovado pela Câmara, que aumenta o salário dos vereadores da próxima legislatura, que é bom deixar isso bem claro, que isso que foi votado agora, esse projeto, não é para ser... Os agentes não vão disputar desse salário nessa legislatura, não é isso? Isso que a Constituição previu. Ele diz que a cada legislatura
o Poder Legislativo vai fixar os valores dos subsídios dos agentes políticos para a legislatura seguinte. Então, assim, a Câmara que votar esse subsídio de hoje, ele está votando, esse projeto, esse subsídio, esse valor vai ser pago a partir da próxima legislatura. Então, a partir de janeiro de 2021 é que os novos vereadores, novo prefeito, vice-prefeito, secretário farão jus ao novo salário. É importante frisar, gente, que tratando-se dessa matéria, existem prazos a serem cumpridos. Então, assim, a própria lei orgânica do município muitas vezes estabelece um prazo diverso daquele exigido pela lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, tem que se observar qual o prazo mais curto. Então, se o prazo da lei orgânica for mais curto que o prazo da lei de responsabilidade fiscal, deve-se optar pelo prazo da lei orgânica. É esse prazo. Se a lei orgânica ela for divergente, se ela for, por exemplo, o prazo for para agosto ou setembro, então deve-se observar o prazo mais recente. Então, assim, o Tribunal de Contas do nosso Estado, ele definiu em consulta em 2017 que o prazo para fixar o salário de prefeito, secretários e vice-prefeito seria o dia 3 de julho dos anos da eleição. E o prazo para fixar dos vereadores seria 4 de agosto. Seria um prazo diferente, mas que, na verdade, seria o mesmo prazo se o projeto de lei que trata do subsídio dos vereadores e prefeitos for um só. Então, nesse caso, você teria que obedecer o prazo de 3 de julho para sanção e publicação dessa lei. Breno, eu vou citar um exemplo de um município. O prefeito mandou um projeto optando pela manutenção do salário do executivo, do prefeito, vice, e o projeto do legislativo aumentou esse valor em R$500, por exemplo. R$500. Então são dois projetos, é isso? Isso. O projeto que deve tramitar na casa é o projeto legislativo. O prefeito ele não tem competência nem subsidiária para elaborar o projeto de lei e encaminhar à Câmara, tratando de subsídio de prefeito e de vereadores. Isso é matéria exclusiva de competência do Poder Legislativo. Então, é o projeto criado pelo Poder Legislativo que deve tramitar e que deve, após ser votado, ir para a sanção. Quem definiu que deveria ser assim foi o legislador constituinte, né? O legislador de 88. Ele definiu que, nesse caso, tratando de salários dos agentes políticos, deveria ser de iniciativa exclusiva da Câmara de Vereadores. Nesse impasse que o município está, vamos lá, o prefeito manda o veto, a lei orgânica diz que o veto, essa matéria tem que ser votada até o dia 30 de junho. Mas quando chegou o veto, o prazo já faltava pouco dia para estourar, em virtude de ter o feriado, essa questão de São João, São Pedro, e esse veto não foi apreciado. E agora, o presidente pode sancionar essa lei, promulgar essa lei, e se não promulgar, os vereadores da próxima legislatura vão ficar sem salário? Olha, vamos voltar aqui àquele ponto da questão do rito do processo do veto, né? A gente tinha falado que se o prefeito decidisse por vetar, ele em 48 horas, ele tinha 15 dias para apreciar o projeto, sancionar ou vetar. Se decidir por vetar, em 48 horas ele tem que encaminhar para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, por sua vez, ele tem um prazo de 30 dias para apreciação do veto, né? E aí a Câmara só pode derrubar o veto se ele tiver a votação de maioria absoluta. A maioria absoluta é a metade mais um das vagas daquela casa. Então, se, por exemplo, uma Câmara de Vereadores com 9 vereadores, a maioria absoluta são 5 vereadores. Mesmo que na sessão só tenha 6 ou 7, precisa de 5 votos. Essa é a maioria absoluta para que haja a derrubada do veto, certo? Derrubando o veto, voltando pela manutenção do veto, esse projeto retorna para o Poder Executivo para que o prefeito, em 48 horas, ele sancione essa lei. Ele pode também decidir por não sancionar a lei. Se ele não sancionar essa lei, o presidente da Câmara irá promulgar essa lei, e caso o presidente da Câmara também decidir por não promulgar,
caberá ao vice-presidente da Câmara assim fazer. E após a promulgação, encaminhar para o Executivo fazer a devida publicação no Diário Oficial. É importante, você pode perceber que existe um lapso temporal considerável nessa matéria, né? E tratando-se de subsídio de vereadores, como a gente falou, existe um prazo. Não sei se a lei orgânica do município que você está se referindo, do caso que você está trazendo, ela está trazendo que o prazo seria para votação. Votação, até o dia mas o que o município ele tem que, os agentes políticos do município têm que se ater, é que, na verdade, essa lei ela deve estar aprovada, sancionada e publicada até o dia 3 de julho. Então, assim, hoje nós estamos no dia 2. Dia 2. Então, assim, para que essa lei ela tenha eficácia, ela deveria ser sancionada ou promulgada hoje e essa publicação ela saísse no dia de amanhã. De amanhã. Sim. Caso aconteça do prefeito não sancionar ou o presidente não promulgar nesse prazo, fazendo isso após esse prazo, o prefeito ou o presidente da Câmara que assim o procedeu corre o risco de responder por crime de improbidade administrativa, tendo em vista que ele votou matéria de salário, que esses cargos podem ir para reeleição e assim pode entender o judiciário que esses agentes políticos legislaram em causa própria, né? Então já existe processo nesse sentido, não é isso? Já existe alguns municípios, inclusive na nossa região, existem vereadores que respondem na esfera judicial, inclusive, por terem votado um projeto de lei de aumento de subsídio de salários após o prazo estabelecido por lei. E assim, com uma condenação já de primeira instância e no momento de recurso, né? Sim. Então, assim, vejam que isso pode até acarretar na carreira política desses agentes políticos, né? Porque caso um tribunal, o Tribunal de Justiça, opte pela manutenção dessa sentença, nós teríamos um acórdão aí e tornaria esses agentes, esses vereadores aí inelegíveis. Eu nem sabia que esse prazo seria até amanhã para se sancionar essa lei. E tivemos municípios que continuam no impasse. Tem município que não foi vetado, o prefeito vetou, não foi votado, apreciado o veto. Então há uma incerteza no que vai ser feito. Não se sabe. Então isso é preocupante tanto para quem está de mandato agora, porque pretende reeleição, né? Pretende ser candidato, e também os futuros candidatos que pretendem chegar à Câmara, para saber como é que vai ser o seu futuro também em relação à sua remuneração, né? Se caso a Câmara não votar, não houver a sanção, não houver a publicação e não houver a aprovação dessa lei de reajuste ou manutenção do subsídio, há um entendimento no âmbito do Tribunal de Contas, isso não está simulado, mas é um entendimento entre os técnicos do Tribunal de Contas e entre os conselheiros que passa a vigorar a atual lei. Então, a lei que está sendo regida agora para a legislatura no caso, 2017 a 2020, ela permanece com esses mesmos valores sendo inalterados para a legislatura de 2021 a 2024. Nenhum sancionando vai permanecer a lei vigente, não é isso? Isso, de 2017 a 2020. Embora, em alguns casos, textualmente a lei diga que o salário dos anos de 2017 a 2020 serão esses estabelecidos. Mesmo que a lei seja textual nesse sentido, estabelecendo os anos, o entendimento da nossa Corte de Contas é que ela permanece em vigor para os anos seguintes. Então, assim, o agente político, o novo prefeito, o novo vereador, não haverá nenhuma possibilidade de não receber seu salário. Ele vai receber o mesmo valor do que o vereador está recebendo nos dias de hoje, na legislatura atual. Breno, sabemos que essa matéria, apesar de sempre ser polêmica, de subsídio, mas dessa vez foi uma coisa diferente, né? Em virtude da pandemia. Você que atua na área, qual seria o recomendável mesmo nesse momento de pandemia? Olha, gente, a gente tem
surgiu vários questionamentos. A questão da pandemia é algo novo, é algo que nós não passamos por isso em tempos passados. Então tudo é novo, então vai se construindo entendimento. Mas aí surgiu alguns questionamentos devido à publicação da Lei Complementar 173 de 2020, que foi a lei que criou auxílios para os municípios e vedou o aumento da remuneração dos agentes públicos, né? E muita gente entendeu que ali também estava presente a questão dos subsídios dos agentes políticos. Ao meu ver, essa lei complementar ela não impede o reajuste dos agentes políticos por se tratar essa matéria de matéria constitucional. Então, a lei complementar ela não poderia sobrepor a Constituição. E textualmente também na lei complementar ela não fala em subsídios. Então, assim, existe a possibilidade, sim, de avaliação, de majoração ou diminuição ou manutenção desses valores. Dizer assim, o que é recomendado, isso é de cada município. Cada município ele tem uma realidade. Então, assim, eu não posso comparar um município, vamos falar da nossa região, um município como a minha cidade, Bento Fernandes, como a sua cidade ou a cidade de João Câmara. São realidades diferentes, são receitas diferentes e são despesas diferentes. Então, assim, são realidades diferentes que a assessoria econômica e financeira, contábil da Câmara Municipal tem que estar atenta, em conjunto também com o Poder Executivo. Nós temos ali na nossa região um município que a notícia que saiu na mídia é que foi liberado mais de 20 bilhões de reais para investimentos em energia eólica. Então, assim, nós vamos ter nesse município nos próximos anos um aporte financeiro de ISS, de licença, muito grande, embora o município seja pequeno. Então, assim, é razoável que esse município reavalie a questão dos salários dos vereadores, já que terá uma demanda maior de fiscalização, é sim razoável. Outros municípios que dependem exclusivamente do FPM, nós temos visto uma queda significativa no FPM, e isso vai se manter por algum tempo. Então é razoável que mantenha-se o salário e que também, ou que haja diminuição, que é outro ponto controverso. Sim, aí eu recomendo que, analisando cada situação, cada cenário, com responsabilidade, sim, deve se definir pelo aumento ou pela manutenção, ou mesmo diminuição do subsídio. Nesse assunto, se tem algo que você acha que deveria, a gente passou batendo, não falou, tem mais alguma coisa a acrescentar? Olha, um dos pontos é interessante que o agente político ele esteja sensível à questão orçamentária, à questão financeira da próxima legislatura. Como a gente falou, existe uma queda muito significativa de receitas nesse ano que vão refletir no repasse do Poder Legislativo no próximo ano. Então, assim, a orientação da Federação das Câmaras Municipais daqui do nosso estado tem orientado que as câmaras que procederem a majoração desses valores o façam para 2022, né? E assim 2023 e 2024, permanecendo os valores atuais para 2021. Essa é uma prática da nossa federação, a Federação das Câmaras. Seria uma prática louvável, né? Mas, assim, como eu expliquei, cada realidade é uma realidade e eu acho que é com responsabilidade, com construção, ouvindo também a população, que deve se construir e se estabelecer um valor razoável. Ok, eu queria agora mudar um pouco de assunto, falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Nós estamos aqui em Lagoa Nova, em Natal, um pouco distante da nossa cidade, mas as pessoas que querem lhe contratar, Breno, você também tem escritório lá na região? Olha, a gente dá o suporte, sim, na região do Mato Grande e em outras regiões aqui também do estado. Nós fazemos um trabalho de consultoria, tanto consultoria contábil em câmaras municipais, prefeituras municipais. Também damos consultoria na área de licitações e contratos administrativos.
E também trabalhamos também na parte eleitoral, né? Trabalhamos com partido político, prestação de contas e orientação ainda aos partidos nesse período agora de campanha que também está se inovando, né? Nós vamos ter aí as convenções virtuais, tudo novo, está se mudando aí os prazos de eleição e a gente tem que se renovar. Então, está aberto, embora o escritório seja aqui em Natal, por ser a capital do estado, mas a gente atende a região sim do Mato Grande e outras regiões que fica inviável o nosso trabalho. Suas considerações finais e em outro momento vamos falar sobre política. Certo. A sua região, Bento Fernandes. Em outro momento a gente vai marcar, mas falar sobre a política do Bento Fernandes, né? Que a nossa região engloba tudo ali. Tem muita novidade lá, viu? Eu tenho acompanhado. Tá bom. Bem, gente, eu queria agradecer a você, ao seu blog aí pela oportunidade de estarmos juntos aí construindo, na verdade, uma construção de informações aí para a nossa região. O seu blog é muito acessado na nossa região. Então, assim, para que as pessoas, tanto os agentes políticos, os agentes públicos, tenham um conhecimento mais detalhado, mais técnico sobre as matérias. E a gente está tratando hoje aí de subsídios de agentes políticos, mas a gente pode tratar de outros temas, né? Temas da própria eleição, temas também de licitações, de contratos administrativos, trazer para a população no geral um conhecimento aí da área. Eu acho que isso a gente está fazendo nossa parte também como cidadão. Tá ok, Breno. O blog Jazão agradece. Estamos sempre por aqui para trazer a verdade dos fatos, tirar dúvida do nosso povo, que esse é o nosso papel.